Fala, minha gente, tudo certo? Bom, o Aravena é o 19º jogador que está deixando o time do Grêmio. E a informação é que ele está sendo negociado para o Portland Timbers dos Estados Unidos, que já tinha levado lá atrás o Carbacho e agora está levando o Aravena. É um empréstimo, é verdade, mas com uma opção de compra. A informação das últimas horas dá conta de que se o Aravena jogar lá 50% das partidas do time norte-americano, eles são obrigados a comprá-lo um percentual que a gente ainda não sabe quanto, o Grêmio tem 70% do jogador, vão comprar uma parte dele por $1,5 milhão. E eu faço questão de colocar isso aqui porque o Grêmio pagou para o Aravena o valor, na época, 2.800.000 euros ou arredonda para $3 milhões. Dava 16, 17 milhões de reais. Ou seja, se o Aravena for vendido, o Grêmio vai ter recuperado metade do investimento. Provavelmente não vai vender os 70%, vai vender um valor menor, um percentual menor. Mas está claro que a direção atual está fazendo o seguinte: redução de danos. Ah, mas o Aravena custou $3 milhões. Pois é, mas não explodiu, não jogou o que se imaginava, não foi o jogador que se esperava, vende pela metade, ou empresta com a possibilidade de vender pela metade do valor que comprou. Mesmo que seja um percentual menor, que ainda fique com possibilidade de venda futura, é uma, vamos dizer assim, assimilar, aceitar o prejuízo e passar adiante, reduzir o impacto. O mesmo já aconteceu com o Edenilson. O Edenilson eu trouxe mais cedo aqui. O salário dele vai ser dividido entre parte no Grêmio e parte no Botafogo. O fixo do Edenilson era só $300 mil, e era por isso que o presidente Guerra tinha dito: olha, é um jogador que no fixo é barato, menos do que várias pessoas imaginam e tudo mais. E 150 vai ser pago aqui em Porto Alegre e 150 pelo Botafogo. Aí tem alguma produtividade que é o Botafogo que paga. Mas do fixo, o que eu quero mostrar é: o Grêmio ainda paga parte do Edenilson. Foi feita uma rescisão para ficar bom para todo mundo. Tem vários bastidores, o Edenilson não gostou de ser substituído contra o São Paulo, já vinha conversando sobre essa situação e aí anteciparam o Grêmio, vendo que o jogador queria sair, teve que ceder também e pagar parte do negócio. O que eu estou tentando mostrar é: o Aravena, o Grêmio aceita um prejuízo, o Edenilson também. Tudo isso para a direção limpar a área de jogadores que não estão sendo utilizados. Eram 34, agora já são 32. O presidente falou abertamente na última entrevista, o presidente Odorico dizendo: olha, é de 25 a 30 jogadores que a gente vai ter no elenco. Tem 32. No mínimo mais 2 precisam sair. Bom, quem é que vai sair? A gente não sabe. O fato é que o Grêmio está tentando lateral direito. Dos 4 que tinha feito para o PH, o Paulo Henrique, do Vasco da Gama, esse negócio tá muito difícil sair, tá? O Grêmio tinha oferecido €2 milhões e mais, escolhe um dos 4. Era Dodi, Cuéllar, Edenilson e Aravena. 2 já saíram, só tem 2. O Dodi e o Cuéllar. E o detalhe, o Cuéllar, o Grêmio tá doido para fazer a saída. O Cuéllar não quer sair. O Grêmio deve uma grana para ele, cerca de R$4 milhões, ainda não colocou os valores atrasados em dia. Tá colocando para vários jogadores, isso deve acontecer com o Cuéllar, mas ainda não aconteceu. E ele foi liberado dos treinos depois de voltar da folga, em que teve a polêmica que ele foi para Sapucaí. Mas o Monsalve treinou e ele não. O porquê? E os dois estavam lá. O porquê? O principal motivo é: o Cuéllar teve, durante os últimos dias, uma indisposição, uma virose. Aquilo mesmo, o piriri, o famoso piriri. E ele informou isso para a direção gremista. E aí, com a versão de não passar para outros jogadores, ele foi liberado dos treinamentos. Mas ele, até onde sei, não está mais com piriri. Ele esteve com piriri. E o Grêmio, aí, bom, se foi zelo ou se já não conta mais com o jogador e está tentando forçar uma saída, a gente vai saber na sequência nos próximos capítulos. O fato é que ele está liberado até segunda. Não treina nessa quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e aí segunda deve voltar aos trabalhos. Se é que vai voltar e vai seguir a ser jogador do Grêmio. Preciso te dizer aqui: é uma escolha do Luiz Castro, ele não está mais acima do peso, as imagens estão aí para mostrar, a gente viu recentemente, ele estava fininho nas imagens que a gente viu, e ele não é nem o melhor nem o pior nos treinos físicos. Os treinos físicos está na média, pelo que me disseram no clube. Mas o Luiz Castro não acha que ele não faz o que o Luiz Castro pede dentro de campo. Seja nos treinos, imagino, ou até mesmo no único jogo que ele jogou e foi só uma partida. E isso complica a vida dele. Que o Grêmio quer a saída também, claro. Dele e do Dodi, parece que são os dois próximos a saírem por essa lista de jogadores, entre aspas, liberados, sabendo que o Grêmio hoje tinha 34, caiu para 32 e precisa ficar com no mínimo 30, palavra do presidente, tá bom? Gente, eu não falei sobre KTO, vem cá, ó, aqui ó, tela do meu computador pra gente brincar a KTO.
Eu já vou seguir mais sobre o vídeo, mas, cara, o que tá? Tem chance extra na KTO, tu pode ganhar até R$ 20 em aposta grátis na KTO. Vai no link da descrição, no primeiro comentário, que tu vai bem. Deixa eu botar aqui, pô, tá longe ainda. O que tem de campeonatos interessantes pra gente jogar? Não abriu ainda do Gauchão? Não abriu do Gauchão ainda. Então eu vou só, aqui ó, vou só me aparecer pra você. Ah, tem Premier League, rapaz. A gente podia fazer alguma coisa. Não, mas Premier League também tá longe. Então eu vou só me aparecer pra você aqui nas minhas apostas, ó. Eu ganhei. Ah, eu fiz uma agora do gol. O Pedro vai marcar e o Flamengo vai ganhar do Lanús. Eu ganhei, ó. Botei na rodada da Liga dos Campeões, meti um odão, tava pagando 6. Coloquei 5, saí com 30. Aí depois eu tinha perdido outra, mas na rodada da Champions League eu também me consagrei, ó. Ganhei 60 na rodada da Champions League. É assim, tu ganha e perde. Eu mostro as perdidas também, ó. Até aqui, ó, Bahia e Botafogo, eu achei que ia dar um monte de gol, não deu nada. Enfim, se quiser, para brincar, para se divertir, sabendo que é entretenimento, que tu não vai ficar rico da noite pro dia, na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link da KTO. Gente, o Amuso está voltando a ficar à disposição do Grêmio. Deu um problema, eles deviam ter renovado o visto do jogador na virada do ano, não fizeram, fizeram agora, aí enviaram os documentos, faltou, deu um problema numa assinatura, voltou e ele ficou de fora da última partida. Mas agora já está de volta. E ele está de volta no começo do Ramadã. O Amuso, para quem não sabe, ele é muçulmano, essa é a religião dele. E ele pratica as regras do Ramadã, ele segue o Ramadã, que é um mês sagrado, que tu não pode comer enquanto tem luz do dia. Só enquanto o sol, só quando tem noite, tá? Quando o sol descer, ele pode se pôr, ele pode se alimentar. É uma religião, é uma crença e é preciso respeitar. Antes que alguém fale, o Lamine Yamal, o Benzema, o Kanté, o Mohamed Salah, o Rudiger, todos esses jogadores de alto nível, estou falando de jogador de Liverpool, de Barcelona, de Real Madrid, dos grandes clubes da Europa, eles fazem a mesma coisa. Eles jejuam no Ramadã. E é preciso respeitar, é a crença do cara. Ah, mas ele é jogador de futebol. O ano passado, o Grêmio já conviveu com o Amuso nesta mesma linha, nessa mesma batida. Ele acordava antes das 6 da manhã, comia um prato de massa, comia bem, comia reforçado antes do sol nascer. E aí passava o dia, tinha algumas situações específicas, ele não se desgastava em alguns treinos apenas para manter durante esse mês, e uma situação especial. E aí depois, quando o sol ia se pôr, ele podia comer novamente. Aí tem algumas questões, por exemplo, na UEFA tem protocolos. Se para o jogo para o jogador comer aqueles gel, sabe, aquele gel de carboidrato, que já é normal, vários comem quando estão um pouco desidratados. Isso vai acontecer com o Amuso. Provavelmente vai no VAR, ou parou, tem um atendimento médico, ele vai ali depois das 7. O jogo do Grêmio começa às 6h30, 7h04 em diante, ele pode se alimentar. Então ele vai lá, toma um gelzinho e segue o jogo. Acorda às 6 da manhã, come bem, passa o dia, 7 da noite ele pode comer de novo. Mas o Amuso aguentou bem todas as vezes e este nunca foi um problema para ele. Duas últimas, primeiro sobre o TT. Há uma informação que vem do staff do jogador dizendo que o TT, olha, se fosse no final de semana ele estava jogando. A lesão ela é menor do que se imagina. E 14 dias não deve ser o tempo total da recuperação, ele deve voltar antes. Contra o Ju ele não vai jogar agora. Se bobear na volta contra o Juventude, na primeira partida da final, se é que vai acontecer, tá? Vamos respeitar aqui os protocolos, mas se é que vai acontecer, ele pode estar novamente à disposição. E o Bright White, tem foto do Bright White treinando com bola de chuteira. O retorno dele da lesão do tendão de Aquiles é para abril, mas, pô, já é um baita avanço, né? O cara tá de chuteira, o cara tá treinando, a tendência é que em breve o Bright White esteja à disposição. E vai ser uma prova dos 9. Eu tenho da direção gremista a informação de que talvez o camisa 9, aliás, o camisa 9 não vai vir agora nessa janela, tá? Mas para metade do ano talvez seja uma situação que eles tenham que ver. Mas aí depende do desempenho do Bright White. Se o Bright White for um fenômeno, voltar a ser o jogador do começo, o Grêmio assume o risco e paga os 1 milhão e tanto dele e mantém ele. Se ele não for, aí o Grêmio vai dizer, não, vou tentar um jogador mais em conta, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.